E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Shin, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema bem interessante: os 7 pecados capitais do drama total. Bom, nós temos muitos personagens no desenho, e é muito legal pensar que alguns deles se parecem muito com os 7 pecados capitais, principalmente por causa de suas personalidades muito bem definidas. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Não é novidade pra ninguém que o nosso Owen é o cara quando o assunto é comilança. Essa é praticamente a marca registrada dele, fazendo com que ele seja facilmente manipulado pela comida e, claro, pensando toda hora na hora de comer. Inclusive, no final de Ilha dos Desafios que o Owen ganha, ele só conseguiu correr mais rápido por causa dos brownies que a Izzy tinha feito, o que mostra que esse pecado capital é claramente dele. Outra personagem que com certeza combina com esse pecado capital é a Sugar. Heather, a rainha da avareza. O motivo pelo qual muitos jogadores tiveram problemas durante o jogo, principalmente na primeira temporada. Avareza é uma palavra parecida com ganância, e o significado é desejo ardente por alcançar bens materiais e prestígio pessoal. Outro significado para avareza é a falta de generosidade, o que vemos que combina perfeitamente com a Heather, que não liga para os sentimentos dos outros participantes e pensa apenas em si mesma. Outros personagens que combinam com esse pecado capital são o Scott, Alejandro, Sugar, Joe, Topher, Josie, Jax, MacArthur, Julia e até mesmo nosso apresentador Chris McLean, fascinado por dinheiro e fama. Só de começar esse tópico, eu já lembro daquela musiquinha do Justin. Luxúria pode ter um significado parecido com vaidade, e como nós sabemos muito bem, o Justin é um cara super vaidoso, um dos mais vaidosos que já passou pelo drama total. Ele usa a sua beleza para manipular as meninas, ou seja, essa é a sua principal arma e sua principal vantagem para poder alcançar seus objetivos. Na segunda temporada, quando as meninas não estavam dando tanta bola mais para ele, o Justin teve que usar a cabeça ao invés da beleza, o que fez com que ele ficasse desesperado que a sua principal ferramenta de jogo estava sem funcionar. Com isso, com certeza podemos atribuir a luxúria ao Justin. Outros personagens que combinam com esse pecado capital são Alejandro, Topher, Tom, Jen, Taylor, Nichelle, Julia, Emma e Chase. Cara, vamos falar agora da única personagem do drama total que consegue empurrar um ônibus segurando uma corda e puxando com os dentes. A Eva é casca grossa, e com certeza eu não cruzaria o caminho dela se eu estivesse participando do jogo. Na primeira temporada, vimos que ela era uma pessoa muito difícil de lidar. Qualquer coisa que saísse errado já era motivo para ela querer bater em alguém. O temperamento dela é muito forte, e com isso, quando tivemos, por exemplo, aquela jogada da Heather de roubar o MP3 dela para ela ficar maluca, deu pra ver que a Eva é totalmente descontrolada. Ela quase que estragou por completo a cabana do time dela e depois até tentou pedir desculpas, mas não tinha jeito. Inclusive, na eliminação dela, ela disse que eliminaram a garota mais forte. Quando ela voltou pro jogo, ela citou que estava tentando se controlar mais. Parece que deu um pouco certo nas próximas temporadas, em que ela ia ficar só sentada no programa Aftermatch da Bridget e do Jeff, mas ainda assim tivemos momentos depois disso em que ela se descontrolou. Outros personagens que combinam com esse pecado capital, não no mesmo nível que a Eva, mas um pouco menos, são Duncan, Courtney, Heather, Sugar, Josie, Jax e Stephanie, sendo que ela com certeza é a segunda com mais ira, e Ripper. Alguns vão me criticar muito aqui nos comentários por eu ter colocado a Courtney na parte da inveja, mas eu posso explicar. Principalmente na primeira temporada, mas também nas outras, sempre que o outro time ganhava, é normal que os participantes que perderam ficassem frustrados.
Mas a Courtney leva para um lado muito mais frustrado. Ela sente inveja por não ter sido a campeã, e principalmente porque seus colegas de time não a enxergam como a monitora de acampamento e a melhor pessoa para guiar o time. Quando outro colega de time era escolhido para algo, ela ficava com raiva, porque ela que deveria ser a escolhida. Mais do que apenas inveja das vitórias do outro time, ela também tinha muita inveja quando a Gwen estava ficando mais próxima do Duncan, e com certeza ela ficou com muita raiva vendo momentos dos dois. Essa inveja ficou cada vez mais forte nas próximas temporadas, com as duas até saindo no soco. Outros personagens que também combinam com esse pecado capital são a Heather, Sugar, Josie e Jax. Soberba significa orgulho excessivo, arrogância e atitude de se considerar superior aos outros. Eu poderia muito bem colocar a Heather nessa categoria também, mas nesse caso eu vou colocar o Alejandro, porque a soberba também domina o Al. Desde quando ele chegou, ele já mostrou que sua autoestima é bem alta, e assim como Justin, ele poderia usar sua beleza para manipular as pessoas. Com seus colegas de time, ele se sentia superior e era arrogante em muitos momentos, considerando seus colegas burros. Por ele ser um cara habilidoso, não demorou muito para que a gente percebesse que ele ia chegar bem longe no jogo, e foi muito interessante ver como que duas pessoas com os mesmos defeitos, no caso ele e a Heather, se tornaram arqui-inimigos bem rápido. Outros personagens que combinam com esse pecado capital são Heather, como dito, Courtney, Sugar, Relâmpago, Josie, Jax, Taylor, MacArthur, Julia, Caleb, Reaper e Chase. E por último, vamos falar da preguiça. Esse pecado capital é bem fácil de entender, mas ao mesmo tempo é difícil escolher um personagem que se mostrou preguiçoso ao longo de todo o jogo. Por isso, nesse tópico, eu decidi citar momentos em que alguns personagens foram preguiçosos, mesmo que depois eles conseguissem jogar pra valer, porque é difícil definir apenas um. O Noah, na primeira temporada, se mostrou muito preguiçoso para jogar no desafio do Dodgeball. Ele ficou só lendo o livro, sem participar, e achou que sairia impune, mas os participantes eliminaram ele pensando nele como um peso morto para a equipe. O Owen mesmo, em muitos momentos, se mostrou preguiçoso, mas nesse caso, muito por causa da condição física dele, e mesmo assim, ele conseguiu ganhar a primeira temporada e chegar relativamente longe nas outras. Sage e Kate mais conversavam do que realmente jogavam. Elas só entraram pra tapar buraco, porque jogar de verdade não era o forte delas, mas eu não sei se posso considerar isso preguiça. Sam, na quarta temporada, era viciado em jogos e não jogava muito bem, e isso mostrava que o seu vício o deixava preguiçoso. Stacy só falava e não fazia muita coisa. Beardo, na sexta temporada, só fazia sons com a boca e não jogava de verdade, mostrando que sua participação foi um mero enfeite. E o Spud, de Corrida Alucinante, com muito delay no cérebro, até jogou, mas em muitos momentos se desligava muito. Então, sim, é bem difícil definir quem seria o candidato perfeito para o cargo de preguiçoso do Drama Total. Bom, fazer essa lista foi bem difícil, porque, cara, temos mais de 80 personagens no desenho. E como vocês viram, tem mais personagens que se encaixariam em cada uma das categorias, e eu tentei citar eles no final de cada uma, como vocês viram. Os participantes que mais apareceram em cada uma das categorias são, com certeza, Heather, Alejandro, Josie, Jax e Julia. E é interessante percebermos o quanto a personalidade dos participantes combina tanto com os 7 pecados capitais. Tem algum personagem que eu esqueci de citar, mas que você acha também que combinaria muito com alguma das categorias? Coloca aí nos comentários e vamos conversar! O vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Falou!